Eu sou Matheus Ferreira e irei apresentar a fase 2 do projeto de iniciação científica, a escuta da memória estudantil no estudo da afiliação à vida universitária, sob a orientação da professora Agnes Mariano. Buscamos identificar os aspectos que facilitam ou dificultam a afiliação à vida universitária de estudantes do ensino superior, debruçando sobre os fatores que influenciam a trajetória desses estudantes, as dificuldades e soluções encontradas por eles durante a graduação e como se dá a afiliação de forma plena, incompleta ou o fracasso estudantil. A pesquisa observou a dimensão da afiliação intelectual dos estudantes para entender como tem sido a experiência de leitura dos textos científicos, aprendizado nas aulas e convívio com novas formas de expressão do conhecimento. A pesquisa tem o propósito de socializar os resultados obtidos para que outros docentes possam refletir e repensar aspectos das suas escolhas didáticas e que também entendam a importância da criação de canais permanentes de escuta e diagnósticos de demandas, que ampliem o diálogo entre professores e estudantes, agilizando o encaminhamento de soluções para dificuldades vividas e colaborando para que as fragilidades na aprendizagem possam ser atendidas com maior agilidade. Na primeira fase da pesquisa, foi feita uma revisão bibliográfica dos debates sobre a afiliação, tomando como base os estudos do sociólogo Alain Coulon, que mostram, no caso da França, como se dá o aprendizado das regras institucionais e intelectuais da universidade em um ritual de passagem que envolve para ele 3 tempos: o tempo do estranhamento, o tempo da aprendizagem e o da afiliação. Buscamos também bibliografias brasileiras, como os estudos do Observatório da Vida Estudantil da UFBA, que aprofundam os debates em distintas realidades que encontramos dentro do ambiente universitário sobre o tema da memória e história oral, a fim de elaborar instrumentos de pesquisa e análise de narrativa essencial para a segunda fase da pesquisa, a elaboração de um roteiro de entrevista. A pesquisa foi submetida e aprovada no Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade, o que possibilitou seguir com as entrevistas dentro dos parâmetros éticos de pesquisa. Auxiliados pelo privilégio da professora orientadora Agnes estar em contato com estudantes na disciplina obrigatória do segundo período, como foi o caso de Coulon, buscamos acessar as percepções estudantis das experiências vividas por meio das entrevistas. Dividimos o roteiro em 3 eixos: identificação, letramento e escolarização, ensino superior e sub-eixos relacionados ao ensino superior, adaptação, afiliação institucional e afiliação intelectual. Dos 43 estudantes matriculados na disciplina, 29 escolheram produzir relatos autobiográficos de formato livre, solicitado a eles de forma voluntária na primeira aula. Reunimos os históricos escolares, que nos forneceram dados mais precisos sobre local de nascimento, idade, local de conclusão do ensino médio e desempenho acadêmico. Em uma planilha, categorizamos os estudantes em função da origem: os que residem em Mariana ou Ouro Preto, os que são de outros estados brasileiros, estudantes de Belo Horizonte, estudantes de outros estados do interior de Minas Gerais, aqueles que escolheram morar em Ouro Preto, ainda que o campus seja em Mariana, e estudantes de outros países. Depois, buscamos escolher possíveis entrevistados que garantissem diversidade à pesquisa: brancos e negros, homens e mulheres, estudantes que se destacam e têm coeficiente de rendimento alto, assim como estudantes que se expressam pouco e têm rendimento modesto, de camada populares, e estudantes de classe média. Na falta de estudantes de outros países, escolhemos ouvir mais um estudante oriundo de cidades do interior de Minas Gerais, por ser o grupo mais numeroso. Após apresentar a pesquisa em um primeiro contato por e-mail individual, todos aceitaram o convite para participar das entrevistas que ocorreram entre outubro e novembro de 2022 e duraram por volta de 1h30, gravadas em um gravador digital e realizadas de forma presencial e remota. Revisamos integralmente as entrevistas, que gerou para cada uma delas transcrições com uma média de 26 a 30 páginas. Escolhemos nos debruçar inicialmente sobre as respostas mais relacionadas à afiliação intelectual. Reunimos apenas as respostas de todos os estudantes às 7 perguntas sobre os hábitos de estudo. A análise identificou alguns padrões que foram relatados em 2 artigos que abordam informações obtidas nas entrevistas que nos possibilitaram identificar mais amplamente os diferentes desafios ligados à afiliação intelectual, como dificuldades para lidar com uma bibliografia de tamanho expressivo e com características até então desconhecidas nas disciplinas teóricas, dificuldades na compreensão da bibliografia, do que é dito durante as aulas de algumas disciplinas e dificuldades na implementação de estratégias de estudo e organização do tempo.
A diversidade de experiências dos participantes da pesquisa nos permitiu ter contato com diferentes modos de lidar com a adaptação a uma nova vida e moradia. Adaptação ao ensino superior, que possui características próprias em relação à organização e funcionamento das instituições, assim como ao modo de construir e compartilhar conhecimento. Identificamos problemas e soluções que se repetem em diferentes relatos, mas também situações particulares que dizem respeito ao perfil daquele entrevistado, em função da sua condição socioeconômica, origem cultural e etc. As entrevistas indicam que o primeiro contato com o universo acadêmico pode ser assustador por se fazer necessária a ressignificação de ideias já estabelecidas de como se dão os caminhos e maneiras da aprendizagem. Além da dificuldade em lidar com uma linguagem que envolve modos de construção da frase desconhecidos e complexos, estudantes citaram também a dificuldade com o vocabulário desses textos e a antiguidade e prolixidade dos textos adotados em algumas disciplinas. A queixa mais frequente em relação às disciplinas, especialmente do primeiro período, foi em relação ao tamanho dos textos, considerado exagerado, e à impossibilidade de fazer o fichamento no momento da leitura, uma realidade de quem concilia trabalho e estudo. O contato com os textos das disciplinas, outras referências complementares e leituras sobre assuntos variados é uma prática fundamental para o exercício da profissão de estudante, mas além da falta de recursos introdutórios para saber interpretar novos conteúdos, muitas vezes o estudante não sabe como organizar tantas tarefas que acaba de assumir. Identificamos ainda que, em alguns casos, o modo como os professores realizam as discussões e explicam o conteúdo também é um fator que pode levar à não compreensão do assunto. Em algumas disciplinas, os conteúdos e formas destes serem apresentados desestimulam o interesse do estudante, geram preocupação em relação ao coeficiente final e a sensação de exaustão. Acreditamos que esse é um pontapé inicial para refletirmos sobre a maneira como se dá o ensino e a aprendizagem nas universidades. Pensamos que são discussões importantes para a manutenção de um ensino de qualidade e de revisões pedagógicas essenciais para uma maior democratização do ensino superior, o que pode desenvolver um maior interesse pelo estudo entre esses estudantes e formar profissionais mais capacitados e seguros. A partir das experiências observadas neste trabalho, indica-se a importância de um incremento no apoio à filiação intelectual dos ingressantes, sobretudo nos primeiros semestres. Isso nos leva a ponderar sobre a importância e urgência de iniciativas que colaborem no desenvolvimento da leitura e expressão escrita em formato acadêmico nos semestres iniciais dos cursos superiores, e também sobre a relevância da adaptação do ensino à realidade dos estudantes. Acreditamos, portanto, que o primeiro passo para uma universidade efetivamente acolhedora é a escuta, pois somente entendendo as percepções e experiências dos discentes, os docentes poderão fazer os ajustes necessários para que a vida universitária seja um momento de efetiva aprendizagem. Agradeço primeiramente à Universidade Federal de Ouro Preto, à professora doutora Agnes Mariano, à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.